Programa livre para todos os públicos. Olá, o Mundo Possível está no ar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a obesidade e bater um papo com uma pessoa que superou essa situação. Então não sai daí que o Mundo Possível está só começando. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Mas você conhece as causas dessa doença? O nutricionista Felipe Brito vai explicar pra gente. A obesidade é uma doença multifatorial, né? A gente não consegue elencar uma única causa da obesidade. O mais fácil de conhecer e de reconhecer é a ingestão excessiva de calorias. Principalmente se essas calorias forem calorias pobres, de alimentos extremamente refinados, processados, industrializados. Então isso é uma causa mais simples da gente reconhecer. Mas também a obesidade é causada por um estilo de vida ruim, né? A gente exposto a muita poluição, a gente não tendo, gerenciando os fatores de estresse, não tendo descanso, também não tendo uma boa noite de sono. Então, todos esses fatores, eles geram, estimulam e também possíveis problemas hormonais que não podem ser descartados. Então, todos esses fatores geram obesidade, mas o mais corriqueiro que a gente tem contato são os fatores ligados ao estilo de vida, estresse, sono e principalmente alimentação, tanto relacionada à quantidade, aí seria o excesso de calorias, como à qualidade, comendo muitos alimentos industrializados, pobres em nutrientes. Muita gente não sabe, mas a obesidade é diferente do excesso de peso e de gordura corporal. O peso corporal, a massa corporal, ele simplesmente fala isso, quanto de corpo você tem. Então eu posso ter um excesso de peso e esse excesso é gerado por musculatura, ou eu posso ter um excesso de peso, só que esse excesso é gerado por gordura. Então, na verdade, a gente classifica a obesidade como um excesso de peso, mas a obesidade realmente ele é um excesso de gordura corporal. Então, a definição correta de obesidade é um paciente, é um indivíduo que tem um excesso de gordura corporal, que a gente não consegue medir apenas através do peso. Se uma pessoa tem uma musculatura muito desenvolvida, é um atleta, ela pode vir a ter um IMC de obeso, que é uma relação que a gente faz com o peso do indivíduo e sua altura, mas não ser obeso. Esse peso excessivo para a altura dele, nesse caso, é gerado pela massa muscular e não pela gordura. Por isso que a gente acompanha muito mais, de forma mais próxima, a obesidade, né, pelo excesso de peso na forma de gordura. É bom lembrar que, apesar de ter muita importância, o tratamento da obesidade não é só com a dieta. Alguns outros cuidados devem ser tomados juntamente à boa alimentação. Realmente a obesidade é uma doença crônica, então o ex-obeso ele só se torna ex-obeso no peso. Mas ele continua provavelmente com o metabolismo de que se ele voltar aos hábitos anteriores, ele volta a engordar. Então, da mesma forma que um diabético ele pode ter a diabetes controlada com a mudança de estilo de vida, de alimentação, o hipertenso pode ter a pressão arterial controlada com uma mudança de estilo de vida e alimentação, o obeso também. Mas, ao chegar no peso adequado, ele não pode voltar a relaxar e voltar ao mesmo hábito alimentar, estilo de vida anterior, porque senão ele vai reganhar esse peso todo de novo. Então, ele continua em tratamento pelo resto da vida para não reganhar o peso. Lógico que quando o paciente chega num ponto, ele consegue ter o seu próprio autocuidado. Ele já foi educado por esses diversos profissionais, já mudou seu estilo de vida, seu estilo de alimentação, e ele já compreende o autocuidado que ele tem que ter para manter esse peso adequado. Lógico, caso ele perceba que não está conseguindo mais controlar sozinho, ele pode voltar ao acompanhamento nutricional para que você ajuste e ele retome essa caminhada sozinha. Mas os pacientes eles recebem alta sim, mas o autocuidado ele precisa ser pelo resto da vida. De acordo com a pesquisa da Vigitel de 2016, mais da metade da população brasileira está acima do peso, o que gera diversas consequências à saúde. A obesidade ele é a principal porta de entrada para as doenças crônicas degenerativas, né? Então são doenças que elas têm um desenvolvimento lento, um controle difícil e você normalmente tem que conviver com ela pelo resto da vida. Então o paciente obeso ele tem uma propensão muito maior a desenvolver diabetes, doença cardiovascular,
infarto, hipertensão, diversos tipos de cânceres, né, acidentes vasculares cerebrais, problemas renais. Então, a obesidade ele é um fator que predispõe a muitas das doenças crônicas atuais. Vale lembrar que a obesidade é uma doença crônica, devendo ter alguns cuidados especiais. O tratamento da obesidade, ele precisa ser multifatorial. Ele precisa ter uma melhoria de estilo de vida, né? Não adianta você melhorar a sua alimentação, fazer exercício físico, você continua dormindo ruim, fumando, não gerenciando o seu estresse. Então, ele precisa ter uma mudança de estilo de vida. E esse estilo de vida vai melhoria da qualidade de sono, melhoria dos níveis de atividade física, se tornando um indivíduo mais ativo, mas principalmente melhorando a alimentação dele, não só relacionada à quantidade, porque quando a gente fala normalmente de obesidade, a gente sempre está ligado, comenta sobre calorias, restrições calóricas, e não é só isso, isso é a ponta do iceberg. A gente precisa mudar principalmente a qualidade dessa alimentação. O paciente obeso, ele é interessante, o principal tratamento realmente é o alimentar. A gente gerenciar, melhorar a qualidade do que ele come. Contudo, a atividade física ela é extremamente importante também, né, no seu tratamento e no seu gerenciamento para evitar o ganho de peso. E, lógico, o acompanhamento com o médico para ver questões de saúde relacionadas também são extremamente importantes. Por exemplo, se um paciente ele é diabético e ele tem uma diabetes controlada, é mais fácil dele emagrecer. Então, por isso que a tríade nutricionista, profissional de educação física e médico é extremamente importante nesse tratamento. No próximo bloco, a repórter Tércia Mota vai conversar com uma pessoa que superou a obesidade. Não sai daí que o Mundo dos Possíveis volta já! Estamos de volta e no bloco anterior você pôde conferir um pouco mais sobre a obesidade e agora a gente vai conversar com alguém que está em uma luta constante contra a obesidade. Ela é jornalista, blogueira, é a Carliene. Tudo bem, Carliene? Tudo bom, Tess? Explica um pouco pra gente como é essa tua história com a obesidade, como foi que isso começou? Eu tinha 15 anos quando a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. Então, depois de um ano, ela chegou a falecer. Então, eu tive depressão e acabei engordando 35 quilos. Chegou a pesar quantos quilos? 93. Pesava 93 quilos. E como foi que isso afetou a tua vida? Como era a tua vida, a tua rotina, os teus hábitos? Afetou de todas as maneiras. Eu passei 6 meses sem ir à escola, me escondi de trás de roupas largas, não gostava de sair com as minhas amigas por ter vergonha, dentre outras coisas. E como foi que tu começou a lutar contra a obesidade? Qual foi o método que tu utilizou? Bom, sempre mandavam eu fechar a boca, né? O que todo mundo fala, fechar a boca e malha que dá certo. Só que não adianta as pessoas ficarem falando se você realmente não quiser. Então teve um dia que eu fui em uma loja, atrás de uma roupa, e nada deu em mim. Foi daí então que eu comecei a chorar e me senti muito triste por conta disso. Foi que eu decidi emagrecer e depois disso eu disse que nunca mais isso ia acontecer e realmente nunca mais aconteceu. Aí você procurou algum profissional para emagrecer? Como foi que aconteceu? Não procurei nenhum profissional, só vim procurar um nutricionista depois de 5 anos. Eu costumo dizer que o profissional que eu procurei foi a internet. Tudo que eu queria saber, eu pesquisava lá. Carliene confessa que utilizou métodos inapropriados para emagrecer. Estes lhe causaram transtornos alimentares. Utilizei um medicamento, só que eu só utilizei ele 1 mês. Eu emagreci com ele 8 quilos, só que como ele era tarja preta, depois me fez muito mal, eu até desmaiei. Então quando eu parei de tomar ele, eu voltei a comer feito uma louca. Então no mês seguinte eu engordei o dobro do que eu tinha perdido. Então para quem está em casa entender que não é um método recomendado, né, utilizar esse tipo de medicamento, o recomendado é um profissional.
né, Carlinhos? Exatamente, profissional, uma reeducação alimentar. Tem nutricionistas que passam esse remédio, né? Mas aí são pessoas que faz exames, faz tudo direitinho, que é indicado pelo profissional. Eu não procurei nenhum profissional para tomar, mas pelo que eu senti, os efeitos colaterais que eu senti, eu não indico ele, mesmo sendo um profissional que vai indicar ele para alguém. Ela explica sobre a sua reeducação alimentar e comenta um pouco a sua rotina quando decidiu emagrecer. Hoje eu não faço dieta, eu faço reeducação alimentar, porque eu vejo que dieta é algo por um período e depois você para e volta a comer tudo normal. E reeducação alimentar não. É você comer uma pizza passa a ser uma exceção e não uma regra, né? Então assim, diariamente eu estou comendo coisas saudáveis, frutas, legumes, verduras, tudo isso para que num dia que eu quiser sair, né, da reeducação alimentar, eu saia sem prejuízos maiores, sem engordar ou ficar com peso na consciência. E com essa dieta, você emagreceu quantos quilos? Eu emagreci 35 quilos, fechei agora os 35. Antes era só 30, aí eu decidi secar mais um pouco, aí fiquei 35 quilos perdidos. E como é essa dieta? Como é essa sua reeducação alimentar? Hoje eu estou numa dieta para secar, né? Então de manhã é só ovos com café, leite desnatado, adoçante. Almoço é verdura, legumes, macarrão integral, feijão. De preferência carnes brancas, né, que é o frango, o peixe, e 2 vezes por semana eu como carne, que foi o que minha nutricionista indicou agora. Lanche da tarde é uma fruta, janta eu gosto muito de comer a crepioca com peito de peru, com um suco, e às 9 horas, né, que é a ceia ou uma barra de cereal, um copo de leite desnatado. Para quem está em casa, como eu disse, a Carlene é blogueira e ela inspira outras pessoas através do seu blog. Carlene, conta um pouco pra gente como é esse seu blog. Pronto, na verdade é o canal no YouTube, né, que eu tenho, que comecei mesmo para querer mostrar a minha história para as pessoas, para inspirarem, a ajudar e mostrar para elas que quem quiser emagrecer pode, sim, se eu conseguir, todo mundo pode. Só que eu tive um retorno maravilhoso que eu nem imaginava que eu fosse ter. Muita gente me procura nas redes sociais, diz que eu inspiro, que graças a mim elas tomaram a decisão de estar emagrecendo, de estar tendo uma rotina saudável também de exercício, porque também não adianta só a dieta, você também tem que fazer um exercício, e que graças a mim elas mudaram completamente de vida. A luta contra a obesidade transforma não só o físico, mas também o aspecto psicológico. Como era a Carliente antes e como é a Carline hoje? Totalmente diferente, principalmente em questões de roupa, né? Hoje em dia é fácil de encontrar, hoje em dia eu não me escondo mais em roupas largas, nem em roupas pretas. E saio, gosto de sair com as minhas amigas, de se divertir, diferente do que eu era antes. Antes você sofreu algum tipo de preconceito? Como era a tua relação com sua família, com seus amigos? Bom, na minha família eles sempre mandavam, né, eu emagrecer. Com os meus amigos eu nunca tive problema com isso, na verdade era aquele famoso, né? É tão bonita de rosto, mas se emagrecesse. A gente acha que isso não é uma forma de preconceito, mas se você olhar, acaba sendo, né? Qual é o mal da pessoa ser obesa? Eu acho que a pessoa ela tem que emagrecer quando ela não se sente mais bem. Não porque o outro tá olhando e não tá gostando do que tá vendo, entendeu? Mas assim, tudo mudou completamente. E bullying, Carlene? Sofreu algum tipo de bullying, assim, que te afetou bastante, que te afeta até hoje? Sofri bastante, assim, foi uma época ainda, na época de escola, que na época do Orkut, né, fizeram aquelas comunidades e colocaram uma foto minha e do meu irmão numa piscina e o nome era uma baleia e um golfinho, né, justamente por conta disso, hoje eu ainda tenho problemas psicológicos, eu não consigo me ver magra ainda, mesmo que a balança diga isso, mesmo que o tamanho das roupas digam isso, eu ainda não consigo me ver magra, eu ainda tenho que fazer um tratamento psicológico para ver se eu mudo essa minha concepção diante do espelho. Explica que não teve ajuda de nenhum profissional no seu processo de emagrecimento. Tenho que procurar com urgência porque está me afetando bastante isso. Eu estou querendo reduzir mais ainda a minha alimentação para ver se eu emagreço mais, para ver se eu consigo me ver magra. Certo. E com relação ao blog, quais são as dicas que você dá no seu blog para as pessoas? Eu dou dicas de dieta, dicas de exercício, dicas de alimentação. Muita gente pergunta como é que faz a crepioca, né? Que é feita com a massa de tapioca. Porque assim, a tapioca ela é boa, mas sem misturar ela com nada, o índice glicêmico dela vai muito alto. Então assim, eu não sou nutricionista, não sou educadora física. Eu sempre gosto de frisar isso bastante, porque muita gente pede que eu passe dieta, só que eu não posso passar uma dieta. Eu faço o que é bom pra mim, entendeu? Então eu acho assim, que o mais interessante mesmo é você procurar um profissional.
É interessante para quem está em casa entender que o nutricionista é a principal forma de você obter a sua dieta, de obter informações sobre o que você está precisando, né? Você somente inspira as pessoas e faz com que elas vejam em você uma forma de que acreditar que também elas podem, não é isso? E eu acho isso uma responsabilidade muito grande, porque às vezes tem gente que chega para mim, eu parei de comer tal coisa que você falou e não deu certo. Eu digo, gente, isso dá certo para mim. Cada organismo é um organismo diferente, então assim, depende muito, vai de pessoa para pessoa. Para quem está em casa acompanhando, fala um pouco para a gente como é o nome do seu blog e dá umas dicas para quem quer emagrecer, quer se inspirar, umas dicas, claro, você não é nutricionista, mas pode dar algumas dicas para a gente. Pronto, o canal no YouTube, é meu nome mesmo, é Carliane Fequete. Lá a gente está crescendo aos pouquinhos, mas estamos crescendo. E uma dica que eu gosto muito de dar, que você que está começando uma dieta agora, é compre um número menor de roupa que você usa. Se você veste 40, compre 38. E a luta continua. A dieta é direcionada para alcançar o próximo objetivo. Muita gente me pergunta quando eu devo fazer o dia do lixo, não é? Assim, eu só fiz dia do lixo depois de 3 meses de dieta, porque eu sabia que eu já tinha trabalhado a minha mente para que depois que eu comesse, eu saberia voltar para a dieta, certo? Então, assim, quer sair da dieta? Saia, mas depois que você chegar naquele seu foco. Quando você chegar naquele tamanho de roupa que você quer vestir, você procura um outro foco. Porque se você só está lá na dieta por estar, não tem foco nenhum, você acaba se desestimulando. E você tendo um foco, não, você vai atrás até conseguir. É porque a luta contra a obesidade é uma luta constante, né? Então, cada pessoa tem o seu motivo para emagrecer. Pode ser saúde, pode ser vaidade. Qual seria o teu motivo? Qual foi o teu motivo para emagrecer? Bom, se eu disser que foi saúde, eu vou estar mentindo, porque assim, eu fiz todos os meus exames, né? Depois eu estava ficando com pré-diabetes, mas mesmo isso não me fez cair a ficha para emagrecer. Realmente foi depois que eu fui experimentar a roupa e não deu. Então foi por questão de estética mesmo. Dá só um recado para quem está em casa com relação à obesidade. Qual a principal lição que você daria para quem está assistindo? Gente, nada é impossível, é só levantar aí do sofá, parem de olhar fotos ou vídeos de dizer, eu quero ter essa barriga, eu quero ser igual a essa pessoa. Gente, ninguém é igual a ninguém, basta você se levantar e ir atrás do que você quer. Carlene, obrigada, tá? Nada, eu que agradeço. E no próximo bloco você vai conferir um pouco mais sobre dicas com um profissional de educação física com o nosso repórter João Pedro. Então não sai daí que o Mundo dos Possíveis volta já. Mundos Possíveis de volta e vimos no bloco anterior a história da Carliane, que passou por esse período da obesidade. E agora vamos conversar com o professor Walter para saber como nós podemos tratar a obesidade. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Como começou essa pesquisa da educação física na obesidade? Bom, a obesidade já existe há muitas décadas, né? Mas realmente, dentro da educação física, a obesidade já também há muito tempo vem sendo tratada como um problema de saúde, problema até de saúde pública. Por quê? Porque é considerada uma doença crônica, uma doença que envolve outras doenças, né? Uma causa primária, mas que vai desenvolvendo outras doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiopatias, como diabetes, como hipertensão, está tudo relacionado. Então hoje a obesidade ela é considerada uma síndrome. E o profissional de educação física, sendo um profissional da área da saúde, ele está totalmente dentro da lida das questões da obesidade em relação aos indivíduos, né? E o que a gente poderia fazer como profissional nessa lida, que a gente não chama muito de tratamento da obesidade, a gente chama de lida da obesidade, é a relação das atividades físicas, que é a nossa alçada, o nosso papel profissional, é promover a prática de atividades físicas e mudar o estilo de vida das pessoas. E como a obesidade ela tem uma relação direta com o estilo de vida, o profissional de educação física fica muito dentro das questões que podem ajudar os obesos, tá? E exercício físico, por gastar caloria, ele está totalmente vinculado quando alguém pensa assim, o que é que eu tenho que fazer para curar essa minha obesidade ou para melhorar esse meu quadro de obesidade. Então todos pensam logo em prática de atividades físicas, né? E essa questão é muito importante de ser tratada, porque a atividade física é o assunto
existem diversas modalidades, diversas atividades, diversos modelos de exercícios a serem escolhidos. Os programas de treinamento são muito variados e a escolha deles ela é de fundamental importância para um bom resultado, principalmente nessa questão da obesidade. Há de se lembrar que os obesos, eles têm sobrepeso, né? Eles têm muito peso em cima da estrutura esquelética. E a prática de exercício físico, como envolve movimentação, e pelas próprias leis da física, há uma sobrecarga muito grande nessa estrutura. Então, o profissional precisa cuidar para que a escolha e o planejamento dos programas, eles não entrem de forma muito aguda, de forma muito importante na questão de impactar a estrutura física do obeso e criar um novo problema, que seria um problema, por exemplo, o músculo esquelético. Uma lesão articular, uma lesão de coluna, uma lesão de alguma zona que sofra sobrecarga durante a prática de exercício. E, ao mesmo tempo, é preciso planejar um bom treino para que sirva de forma importante no gasto calórico diário de uma pessoa. Então, fica meio que um quebra-cabeças. E as modalidades que geram pouco impacto, como caminhar na esteira, pedalar, ou mesmo fazer atividade dentro d'água, que o empuxo da água reduz a carga sobre as estruturas, são primordialmente escolhidas, são prioritariamente escolhidas. Mas nada impede de outras atividades serem colocadas num plano de exercícios para os obesos. Em relação à questão calórica, certo? Quanto mais intenso é o exercício, mais importância ele vai ter no balanço calórico, né, para fazer com que uma pessoa perca peso, por exemplo. Claro, tudo isso associado a uma dieta de forma adequada para cada um. E aí já é feita pelo outro profissional, né, que é o nosso parceiro de atividades na lida da obesidade, que é o nutricionista, certo? Mas em relação a esses exercícios, esse plano de exercícios deverá ser progressivamente um plano que venha a gastar mais calorias para que se torne mais importante o programa de emagrecimento, ou a questão do emagrecimento no programa de exercícios. Certo? Então se começa com atividades um pouco mais suaves e à medida que o corpo vai se adaptando a essa questão do movimento, da atividade, do próprio esforço, o próprio indivíduo vai ganhando mais tolerância ao esforço físico, se vai elevando a programação de esforço. Mas é importante que ela atinja em algum tempo patamares elevados de esforço físico para promover bons resultados. Bom, hoje em dia várias pessoas são preocupadas com a questão do peso. Eles são procurados vários canais de informação. Como você vê esse aumento nos canais e essas pessoas que buscam conhecimento não necessariamente de um profissional, mas de um digital influencer ou outra pessoa? Bom, esses canais de informação e de mídia que são atualmente muito utilizados, tipo portais de internet, vlogs, blogs, Facebook e as outras redes sociais, têm uma importância muito grande na divulgação da informação. E isso deve ser muito bem aproveitado, até por nós, da área de educação física e das outras áreas de profissionais que estão assim em volta dessa lida com a obesidade. Mas a pessoa interessada na informação deve se preocupar com quem está oferecendo essa informação nesses canais. Por quê? Porque os canais são abertos, qualquer pessoa pode abrir um vlog, pode abrir um blog, pode abrir uma página do Facebook de informação e essa informação será divulgada. Então, assim, tem que ter cuidado com o que eu estou pegando de informação e quem está oferecendo essa informação. Porque, às vezes, trata-se de uma opinião própria da pessoa, sem nenhum fundamento científico, sem nenhuma base de informação teórica e, às vezes, por uma pessoa que não tem nenhuma experiência nessa área, né? Então, assim, a opinião que eu tenho a deixar é que quem é o profissional que está dando a informação, certo? Se ele tem respaldo, se ele tem formação para isso, se ele tem capacitação para isso, aí sim, aí dá crédito ou não a essa informação. Então deve-se ter um cuidado com de onde eu estou retirando essa informação. Quais são as principais dicas que o senhor pode dar para quem está procurando o tratamento para a obesidade? Eu trabalho com pessoas obesas já faz muitos anos, né? Eu sou uma espécie de personal trainer de grupos especiais, essa é uma das minhas especializações profissionais. Então eu lido com cardiopatas, com diabéticos, com hipertensos e com obesos, né? Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender quando ela é obesa é que ela é obesa, tá? É que ela não se engane, tá? Mas também que ela não ache que por causa disso ela está impedida de fazer qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. A atividade física e os programas de exercício são até mais importantes agora que uma pessoa se encontra em obesidade, porque é um dos canais
mais importantes para reverter esse quadro, digamos assim. Então, a alimentação correta, uma atividade física frequente, de forma importante, bem planejada, são os dois canais, os dois quesitos mais importantes e mais interessantes e mais imediatamente procurados pela pessoa que se encontra em obesidade, certo? E não precisa ser algo estressado, ela não vai conseguir curar essa obesidade dela da noite para o dia, é algo a longo prazo. O que a maioria dos obesos tem muita ansiedade, né? Uma das formas de comer compulsivamente é fruto de um grau elevado de ansiedade. Então a ansiedade também, na reversão do processo, ela é grande. E a pessoa deve entender que é um processo de reversão a longo prazo. Não é da noite para o dia que ela vai estar bem, que ela vai estar no peso ideal e ela deve seguir em frente. A perda de peso, ela não é uma perda linear e progressiva. Geralmente as perdas de peso com atividade física e com nutrição, elas são, eu gosto de falar que são em formato de tobogã. Então você perde peso por um tempo, há patamares onde você não está perdendo tanto peso, mesmo que você continue com as estratégias de exercício e alimentação, mas logo adiante você vai ter nova perda e isso vai seguindo como se fosse um grande tobogã até que você atinja o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de peso ideal. Outra coisa importante é que no começo dos programas, tanto alimentares quanto de exercícios físicos, a perda é mais rápida e quando você vai se aproximando da sua zona de peso ideal, essa perda vai ficando menos vista, ela vai ficando mais lenta, porque você vai estar bem mais perto daquela condição já normal, certo? Eu espero que eu tenha contribuído como profissional de educação física e com alguma experiência nessa lida aí com obesidade, e as pessoas que estiverem aí nesse quadro, vamos correr atrás, as portas estão abertas, a gente consegue bons resultados. E esse foi mais um Mundos Possíveis. Nos vemos de novo na próxima semana com mais um programa inédito. Até mais. Tchau!